Jesus. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Daniel, o livro do profeta Daniel, capítulo 5, será o texto da nossa reflexão. Se você puder manter a sua Bíblia aberta, mantenha, porque nós faremos outras menções. Essa semana é uma semana muito especial, por ser a semana da nossa ceia, ser a semana do nosso batismo. Sábado é o nosso batismo. Esteja em oração para que os nossos irmãos que irão se batizar, que eles possam viver essa grande experiência, que seja um tempo marcante na vida dos nossos irmãos. Os nossos trabalhos permanecem inalterados, os nossos encontros de oração amanhã. Homens, se você está na nossa igreja e ainda não participou do encontro de oração aos homens, seja bem-vindos. Encontro de mulheres, 8 da manhã, 19h30 à noite. Nós temos o encontro de jovens às sextas-feiras. Enfim, as nossas programações permanecem. E a ceia, né? Como é sábado, é o primeiro sábado, né? É o primeiro sábado, então é a ceia dos sênios a partir das 8 horas. 8 horas é o... tá. Ok, então começa às 9 horas, porque terá um almoço. Muito bom. Daniel capítulo 5 será o texto, e hoje nós temos nossa mesa da comunhão, né? Ali abaixo, rapidinho, depois da nossa reflexão, nós vamos terminar o culto lá na mesa da comunhão. Desce lá para que você possa se alimentar de um lanche, né? Com muito carinho, feito ali pela nossa equipe. Que Deus abençoe, a irmã Sueli, o Gesiel e tantos outros, né? Que sempre na última terça-feira dedicam esse tempo, né? Deus abençoa o irmão Eliseu do Rango, que sempre tem nos ajudado, e tantos outros irmãos na sua espontaneidade. Desce lá, vive esse tempo de comunhão, porque faz bem para a saúde da nossa alma. Daniel capítulo 5, a nossa reflexão hoje será objetiva para nós termos um tempo de oração. Diz assim o versículo 11, de Daniel capítulo 5, diz: Há no teu reino um homem, no qual há o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Senhor Jesus, torna-nos cativos esta noite a essa palavra. Comunica ao nosso espírito, Pai, a natureza, o fogo dessa escritura, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Esse texto, ele surgiu no meu coração enquanto eu estava em um devocional dessa semana, e essa palavra veio de modo muito simples, no entanto, com muito peso no meu coração. E é uma palavra que tem praticamente um ponto principal, com algumas aplicações ao seu redor, para que você possa ir para casa digerindo essa verdade. Daniel é este homem que aparece no texto sagrado, que carrega muitas características invejáveis. De todos os homens que aparecem nas Escrituras,
99% deles, a Bíblia sempre nos apontam a integralidade da sua história. Esses homens, eles são apontados nas suas qualidades positivas, mas também a Bíblia aponta os seus erros. A Bíblia também aponta sobre as suas falhas. Dentro de todas as histórias dos personagens das Escrituras, Daniel está entre os pouquíssimos homens que aparecem na história bíblica e que ocupa um espaço histórico considerável. Há um livro, né, que recebe o seu nome, então ele ganha um espaço, uma grande lacuna na história bíblica. Ele é praticamente o único homem que ocupa esse grande espaço histórico, mas em nenhum momento a Bíblia nos revela algum defeito de Daniel. Existe talvez Daniel, a figura do homem mais íntegro ao longo das Escrituras, por ser este homem que não há nenhuma menção nas Escrituras de um ponto de fraqueza, de uma falha, de uma decisão, de uma escolha que este homem tenha feito que serviu como um exemplo para nós não segui-lo. Claro que isso não significa que Daniel não era pecador, mas isso fala que este homem carregava uma intimidade com o Senhor, este homem tinha um relacionamento com Deus de maneira muito profunda. Eu lembro de uma antiga ilustração que fala a respeito de um homem que estava passando na frente de uma loja que vendiam vasos, e ele viu um vaso, e esse vaso ele estava com um preço muito inferior, e ele pergunta então ao vendedor por que ele estava assim, e o vendedor vai dizer que devido a algumas rachaduras que havia naquele vaso. Aquele homem então compra aquele vaso de um preço bem mínimo e leva para casa. E então ele vai plantar naquele vaso uma flor, e essa flor vai crescer e vai cobrir todo este vaso, de maneira que aquelas rachaduras ficaram ocultas. E de repente aquele homem vai vender aquele vaso agora, e as pessoas vão pagar um alto preço, não é porque as rachaduras sumiram, mas que elas foram cobertas pelas flores que foram plantadas ali. Essa é a graça do Senhor Jesus. Existe um lugar em Deus que nós não deixamos de ser defeituosos, imperfeitos, mas a graça do Senhor vai transbordar em nós de uma tal maneira que as pessoas que vão conviver conosco não vão enxergar, inclusive, essas rachaduras das nossas imperfeições. Essa é a ideia do profeta Daniel, que chega no cativeiro babilônico aproximadamente, segundo os historiadores, com seus 14 anos. Chega naquela terra cheia de divindades pagãs, idolatria, só que Daniel carrega algo muito divino, e ao longo do livro nós vamos aprender com Daniel a respeito do que Deus decidiu fazer através da vida de Daniel. Um dos seus destaques é que a Bíblia vai dizer que quando Daniel chega naquela terra da Babilônia, o texto vai dizer que ele faz parte dessa primeira leva daqueles que Nabucodonosor levou para a Babilônia. Nabucodonosor vai subir contra Jerusalém, contra Israel, e ele vai saquear esta cidade, e começa pelas mentes mais brilhantes do povo, e ele tem o objetivo de levar essas mentes para o palácio, para que pudesse usá-las de maneira ao seu prazer e ao seu interesse. E Daniel, juntamente com os seus amigos, estavam nessa primeira leva, nos indicando que eram jovens inteligentes, que eram jovens que tinham seu destaque aonde que eles estavam em Jerusalém. O texto diz que quando ele chega na Babilônia, lá no versículo 17 do capítulo 1, você vai perceber que o texto vai dizer: mas a Daniel deu entendimento em toda a visão
e sonhos. É interessante saber que Deus dá a Daniel como se fosse um dom. É claro que não aparece a palavra dom no texto, mas o fato da Bíblia dizer que Deus deu, então é um presente, é uma dádiva, que é o sentido de dom. É como se Deus estivesse dado a Daniel uma graça para interpretar visões e sonhos. O que me chama a atenção, ainda de maneira introdutória, é que quando Daniel recebe este dom, ele recebe esse favor de Deus, não havia acontecido nada ao seu redor para que pudesse justificar este dom. Mas quando você vai para o capítulo 2, você já percebe que o rei Nabucodonosor já vai ter um grande sonho. O que o texto me ensina é que antes do sonho vir, através de Nabucodonosor, Deus já tinha entregado a Daniel este dom. Deus já tinha antecipado a necessidade. E esse é o princípio que nós aprendemos sobre o Senhor, que a provisão de Deus antecede a necessidade. Deus entregou o dom a Daniel antes que a necessidade surgisse. Esse é um princípio pelo qual Deus trabalha conosco. Você deve lembrar que quando Davi vai lutar contra Golias, você deve lembrar que ele vai até o ribeiro e ele vai pegar 5 pedras. Na verdade, aquelas pedras já estavam lá muito antes daquela batalha começar. É assim que Deus trabalha sobre nós. Deus sempre vai prover algo ao seu espírito. Deus sempre vai prover algo à sua alma. Deus sempre vai prover algo ao seu coração, mesmo antes de uma situação de necessidade surgir na sua vida e no seu caminho. Deus entrega um dom a Daniel, sabendo que dali a poucos anos, dali a pouco tempo, aquele dom seria ativado, aquele dom seria revelado, aquele dom seria um canal de provisão de Deus para toda aquela nação. Vocês estão comigo? Digam amém. Agora, o que é interessante é que, embora Deus tivesse dado esta graça a Daniel, tivesse dado este dom a Daniel, quando o sonho de Nabucodonosor é descrito no capítulo 2, e este é um texto muito escatológico, o profeta Daniel é o livro mais escatológico do Antigo Testamento. É interessante porque quando Nabucodonosor terá este sonho, ele chama os seus adivinhos, ele chama os seus astrólogos, todas aquelas mentes brilhantes que havia no palácio, que tinha a função de resolver os problemas do rei. Quando ele teve este sonho, ele chama todas essas pessoas e ele diz o seguinte: eu quero que vocês me façam saber do meu sonho e da interpretação. Então aqueles homens dizem: ok, então conta-nos o sonho que nós vamos lhe dar a interpretação. E então Nabucodonosor vai dizer: não, eu não vou contar o sonho. Já que vocês são adivinhos, já que vocês são sábios, já que vocês conhecem muitas coisas, então eu quero que vocês me contem o sonho sem eu contar a vocês. Eu quero que vocês descobrem o que eu sonhei, e não apenas descobre o que eu sonhei, mas eu quero que vocês também interpretem. Imagina uma coisa assim: você amanhece de manhã e você, esposa, chega para o seu marido e diz: olha, eu quero saber se você tem vida com Deus mesmo. Eu tive um sonho esta noite, eu quero que você descubra o que eu sonhei. E não apenas descobrir o que eu sonhei, mas eu quero que você interprete esse sonho. Esses homens ficaram apavorados, eles ficaram desesperados, e é claro, jamais teriam essa condição de fazer. E então Nabucodonosor vai fazer um edito: todos serão mortos. E os homens vão então em todo o reino, todo o império de Babilônia, e vai exterminar os adivinhadores, os astrólogos, todos os homens que viviam com essas artes ocultas e místicas, até chegar ao profeta Daniel. E o que é interessante é que Daniel carregava este dom. Deus já havia entregado a Daniel esta graça, mas quando ele vai ouvir a respeito de Nabucodonosor, o texto não diz
que a interpretação veio no automático. O texto não diz, pastor Samuel, que automaticamente ele descobriu todas as coisas. O texto diz que ele foi orar. Ele foi clamar ao Senhor. Mas, Daniel, você já não tem um dom. Ora, se você tem um dom, então deve ser automático essa resposta. Deve ser automático essa revelação. Mas Daniel me ensina que muitas vezes nós carregamos os dons. Deus nos entregou dons. Eu não acredito que haja alguém aqui esta noite que Deus não tenha dado um único dom. Todos nós carregamos algo divino de Deus para que nós possamos cumprir com o propósito, para que nós possamos cumprir com o chamado, para que a igreja, para que o reino de Deus possa expandir. Todos nós carregamos algo de Deus. No entanto, por que muitos desses dons, eles não são ativados? Eu falo sem medo de errar que muitos dos nossos irmãos são capazes de se tornarem cristãos e viverem entre nós durante tanto tempo e morrer. E este dom, ele não ser acionado, este dom não ser ativado. Eu acostumo dizer que quando nós recebemos um dom, e este dom ele não é ativado, é como se nós estivéssemos furtando, é como se nós estivéssemos roubando Deus, porque Deus nos entregou um dom para um propósito, para a sua glória, e não apenas para a sua glória, mas para o crescimento de tudo aquilo que está à nossa volta. Quando nós recebemos o dom, e nós morremos com este dom adormecido, é como se nós estivéssemos roubando Deus, mas não é apenas roubando Deus, é como se nós estivéssemos roubando a nossa família. Porque Deus nos entrega um dom para que nós sejamos bênção para a nossa casa, para que nós sejamos abençoadores para o nosso ambiente, para o nosso lar. E quando este dom está adormecido em nós, é como se nós estivéssemos roubando a nossa casa. Mas não é apenas a Deus, não é apenas a nossa casa. É como se nós estivéssemos roubando a igreja. Porque cada dom, diz o texto em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, tudo que Deus nos entrega é para a edificação do corpo, é para o aperfeiçoamento de todos. O dom que você carrega não é algo para si, não é algo para você administrar ao seu próprio interesse. O dom que eu carrego, que o pastor Samuel carrega, que todos vocês carregam, esse dom é para servir ao Senhor, edificando a igreja. E quando este dom está adormecido, não ativado, essa igreja fica privada deste dom. Você consegue imaginar quantas vezes talvez os nossos cultos, as nossas reuniões, os nossos encontros poderiam ser marcados por tantas manifestações? Quando você olha para a lista de dons do Novo Testamento, você tem pelo menos 23 a quase 25 dons que está aqui no Novo Testamento descrito. Claro que pode ter tantos outros, mas biblicamente aproximadamente quase 25 dons. Você tem os dons do Espírito em 1 Coríntios capítulo 12, você tem os dons de ministérios no capítulo 4 de Efésios, no capítulo 12 de Romanos, dons que abrange, que toca tantas áreas da igreja, do reino de Deus. Quantas vezes que nós poderíamos ser marcados se esses dons, se os nossos dons estivessem ativos? Porque nós recebemos dons exatamente para que eles sejam exercitados. É por isso que Paulo vai escrever a Timóteo dizendo: Timóteo, desperte o dom que há em ti. Você percebe que existe um movimento de Timóteo para si. Quando você pega a palavra despertar ali, a ideia é de ele colocar fogo, é dizendo assim: Timóteo, você precisa crer do que você recebeu e acioná-lo e ativá-lo com intensidade. Você precisa ativar o dom que Deus te deu. Agora, o que é interessante é que o dom de Daniel, ele é ativado na oração. Deus havia dado um dom de interpretação de visão e de sonhos, mas este dom, ele não se manifesta no automático quando Daniel recebe a sentença do rei. Ele precisou ir orar, e quando ele vai orar, aquilo que estava nele, já estava lá, se revelou, se manifestou. Nós
precisamos entrar mais vezes no nosso secreto. Você precisa entrar lá no seu quarto, fechar a porta, porque há muita coisa dentro de você que ainda não foi despertado. Existem muitas realidades de Deus no seu coração que ainda não foram ativadas. E quando você decide orar, quando você decide buscar ao Senhor, aquilo que está em nós são ativados para a glória de Deus. Quantos fazem um compromisso com Deus esta noite, dizendo: Deus, eu vou ativar todo o dom que há em mim? Quantos podem dizer amém? Diga aí para quem está ao seu lado: ativa o dom que você recebeu. Diga aí: ativa o dom que você recebeu. Ativa o dom. Ative o dom. A oração é o caminho. Alguém sempre pergunta: pastor, como é que eu sei o que eu recebi? Não tem mágicas. Você precisa entrar nesse relacionamento com o Senhor. Se você recebeu o dom de curas, à medida que você for orando, à medida que você for estando neste lugar secreto, de repente você vai orar por pessoas e elas vão começar a ser curadas. O histórico de curas vai começar a acompanhar a sua vida. De repente você vai receber o dom de interpretação de línguas. E de repente, à medida que você for orando: Deus, eu quero que seja ativado em mim tudo aquilo que o Senhor me entregou. De repente, você pode estar falando em línguas espirituais, você pode estar num culto e de repente você começa a entender o que essa pessoa está falando, de maneira que quando você ora ao Senhor, de maneira perseverante, de maneira intencional, às vezes nós transformamos as nossas orações apenas em lista de pedidos, e não que você não deva fazer isso. A Bíblia nos encoraja a pedir através das orações, mas você precisa entender que a oração é um lugar de encontro, de revelação. A oração precisa ser encarada como lugar em que Deus se revela a você. Você não pode sossegar a sua alma em oração até que Deus se revele, até que você conheça aspectos em Deus que talvez esteja ignorante no seu entendimento sobre ele. Mas a oração não é apenas um lugar em que Deus se revela, mas é um lugar que se revela o que está dentro de nós. Realidades, dons, talentos que Deus colocou em nós, e a oração é um único caminho para que isso seja ativado, para que isso seja manifestado, para que isso seja revelado. Vocês estão comigo na palavra? Digam amém. É isso que vai marcar a história deste homem Daniel. E ao chegar no capítulo 5, no texto que nós lemos, o que Deus chamou a minha atenção é que Daniel agora já não era mais aquele jovem, provavelmente com seus 14 anos, que chegou na Babilônia. Segundo historiadores, capítulo 5, ele já estava com seus 80 anos. E de repente um dilema acontece no palácio. Belsazar, na sua soberba, Belsazar, na sua insanidade, pega os vasos, utensílios sagrados que foram subtraídos quando eles foram lá em Jerusalém, Nabucodonosor, e trouxe isso para a Babilônia. Então Belsazar agora, em uma noite, é uma festa de muito prazer, regada a muita bebida, idolatria, sacrifícios. Existe uma mão que escreve na parede de maneira muito misteriosa. E o texto diz que quando ele olha para aquilo, o seu coração fica perturbado, o seu coração fica angustiado, o seu semblante cai, e ele fica confuso. E de repente ele está nessa confusão, e ele está nesse dilema. Belsazar está nesse lugar que não sabe o que significa. Se instalou um caos no palácio, se instalou uma confusão no palácio, e ele chama então os seus adivinhos, ele chama os seus intérpretes, os homens que o palácio financiava, para que esses homens fossem as mentes pensantes do palácio e do reino, mas nenhum deles foram capazes de trazer o significado daquela escrita, nenhum deles tinha uma capacidade de resolver aquele problema. Foi quando uma mulher, provavelmente a sua mãe, o texto chama ela de rainha, provavelmente a mãe de Belsazar,
ou a sua esposa, chega para Belsazar e diz assim: olha, tem um homem no reino. Tem um homem. Você percebe que quantos milhares de pessoas havia naquele reino? Quantas milhares de pessoas que haviam naquele reino? Mas havia apenas um homem. Um homem. Um homem que carregava um currículo. Um homem que carregava uma história. Um homem que carregava uma experiência. Uma experiência que não foi esquecida pelo tempo. Um homem que marcou a Babilônia há tantos anos atrás. Há mais de 50, 60 anos atrás. Estava lá Daniel interpretando o sonho de Nabucodonosor do capítulo 2, e agora ele estava provavelmente com seus 80 anos. Se passaram quantas décadas, e a relevância do dom que Deus deu a Daniel para trazer as interpretações a Nabucodonosor não tinha sido esquecido. E agora essa rainha chega para o rei e diz: manda chamar. Manda chamar esse homem. Algumas coisas esse texto me fez pensar. Primeira coisa, você imagina o quão é poderoso Deus ter uma causa a resolver, Deus ter uma solução a dar. Deus olha da terra e Ele olha para uma nação, Ele olha para um país, Ele olha para uma cidade, Ele olha para uma escola, Ele olha para uma igreja, Ele olha para um bairro, Ele olha para um contexto. E quando Ele olha do céu, Ele percebe que existe muito caos, existem muitos embaraços, existe muita confusão, existem muitas pessoas perdidas, existem muitas histórias complexas. E Deus olha para toda essa desordem, Deus olha para toda essa realidade confusa, problemática. E Ele olha para o Pai olha para o Filho olha para o Espírito Santo, e a Trindade diz: pode chamar o meu filho. Chama o meu filho, porque o que ele carrega será a resposta para resolver aquele caos. A pergunta que eu faço a mim é: eu estou em um lugar que Deus pode me chamar? Você está em um lugar em que Deus disse: não, pode chamar a Joana. Não, pode chamar a Maria. Chama ela, porque o que ela carrega de mim, a chave que ela carrega de mim vai abrir essa porta. A água que ela carrega de mim vai matar esta sede. O pão que ela carrega no seu alforje vai matar essa fome. Não pode chamar o meu filho. Essa empresa que está confusa, esse trabalho que está uma desordem, essa parentela que está uma escuridão, essa cidade, esse bairro, essa igreja que está nessa decadência, que está nesse declínio, não pode chamar o meu filho. Aí de repente Deus vai e assopra o nome de um pastor, de um pregador. Deus assopra o nome de um adorador, de um ministro de louvor. Deus vai lá e assopra o nome de um cristão, de um irmão, de uma irmã. De maneira que este nome é convidado, de maneira que essa irmã é convidada, porque o que ela carrega é uma resposta de Deus para trazer ordem ao caos, à confusão, trazer direção àquilo que está totalmente desordenado. Deus pode te chamar para lugares complexos, para pessoas complexas. O seu nome, Deus pode colocar o seu nome na mesa de alguém, para que você chegue lá e você traga luz, você traga lucidez, você traz equilíbrio, você traz sobriedade, você traz amor sobre essa mesa, você traz discernimento a esse diálogo. Ninguém está entendendo nada, ninguém está conseguindo resolver nada, mas quando você chega, quando você
abre a sua boca. Diante desse casal, prestes a separar, diante desses filhos, que está tudo turbulento na relação com seus pais, mas quando você chega, a sua intervenção é como se Deus estivesse assoprando o seu nome no coração de alguém, dizendo: vai lá, confessa para ele a sua situação, peça ajuda para aquela pessoa. Deus traz o seu nome na oração de alguém, porque Deus sabe que o que você carrega na sua experiência, o que você carrega na sua maturidade com Deus, o que você conhece das Escrituras, o quanto que você cresceu em Deus, isso é ferramenta, isso é subsídio, isso são soluções, não é para si apenas, mas é estratégia de Deus, para que você seja chamado em alguma situação complexa. Deus quer que nós estejamos a esse lugar. José, está vindo uma grande fome sobre a terra. José, eu preciso de você lá no Egito para trazer discernimento, interpretação para aquilo que necessitará de discernimento. É como se o céu chamasse José. Pode chamar José, porque o que eu coloquei dentro dele será a resposta para o Egito e para o seu tempo. Pedro estava em Jope. E de repente Tabita morre, Dorcas morre. O texto vai dizer que eles mandaram chamar Pedro. Chama ele. Tá, mas a Dorcas está morta, não pode chamar. A gente sabe que o que Pedro carrega dentro dele vai resolver essa morte. Gente, você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar alguém bater na sua porta e dizer: vem cá orar por mim, estou com câncer. Vem cá orar por mim, porque eu estou prestes a cometer uma barbárie contra a minha vida. Eu estou numa depressão crônica, eu estou num pânico, eu estou numa ansiedade, e o seu nome veio no meu coração. Deus pode te chamar. Deus pode te chamar. Gente, você imagina, nós estamos congregando há quanto tempo? Há quanto tempo nós estamos na presença de Deus? A pergunta é: quantas vezes que você já foi chamado? Você está em um lugar em que Deus pode mencionar o seu nome a uma mesa. É interessante no texto que já haviam passado muitas décadas da interpretação de Daniel à estátua do capítulo 2. Mas depois de tantos anos, a rainha tinha muita certeza. A rainha tinha muita convicção que os anos haviam se passado, mas que Daniel permanecia com o mesmo dom, com a mesma graça. Você tem permitido que os dons venham desvanecer, que o tempo venha desvanecer os seus dons? Você tem permitido que, à medida que os anos passam, algo seja desbotado na sua vida? Você já foi útil, você já foi relevante, você já foi importante na vida de pessoas, você já adotou pessoas, você já discipulou gente, você já evangelizou pessoas, você já orou por gente, você já foi muito ativo na vida de pessoas. Mas passado tantos anos, a pergunta é: o seu nome pode ser chamado mais uma vez? Esse dom está aí dentro de você. Esta chama está aí dentro de você. Ela está acesa ainda. Ou à medida em que o tempo passa, nós vamos perdendo as intensidades, nós vamos perdendo o brilho, nós vamos perdendo aquele entusiasmo, nós vamos perdendo o fôlego, nós vamos perdendo a força. De maneira que existe pessoas que dizem: não, ele já foi muita bênção, mas hoje já não é mais o mesmo. Ele já pregou muito bem. Ela
Quando ela cantava, a unção vinha sobre nós, mas hoje não mais. Quantos Belsazar, confuso em seus palácios, precisa de um Daniel para ir e trazer discernimento e interpretação. Percebe que eu apliquei aqui no seu aspecto pessoal, familiar, mas olha para o mundo. Olha as complexidades do final desse tempo. Olha as complexidades, olha as convulsões que envolvem as nações. Nós estamos em dias escatológicos. Quantos acontecimentos ao redor do mundo. E você sabe quem que Deus conta para olhar para a história, olhar para os governos e trazer uma interpretação desse cenário? É a igreja. Deus conta conosco. Percebe que Belsazar, ele chamou os adivinhos, ele chamou os astrólogos, ele chamou as pessoas que tinham ao seu redor, mas nenhum deles tinha uma revelação. Existe algo que é só a igreja possui. Existe algo que é só você carrega. E Deus vai chamar quem? Deus vai chamar quem? Semana passada, eu estava juntamente com os professores do CTM, nós estávamos em uma reunião de professores lá no CTM, na segunda-feira passada. E quando eu estava voltando, eu estava eu mais o Matheus Augusto, e nós acabamos de presenciar um acidente envolvendo duas motos, e a mulher estava deitada ainda no asfalto. Nós ajudamos a levantar ali a moto, sinalizamos ali, e ela não estava sentindo alguma parte do seu corpo, muitas dores abdominais, enfim. E ali não pegava sinal, mas a vizinha viu também e acionou os bombeiros, enfim. Mas enquanto ela estava ali no chão, eu vi ela muito em pânico. E ela estava em pânico com coisas que para aquele momento nada isso representava. Ela dizia: gente, a minha irmã vai me matar, porque essa roupa é dela e ela está rasgada. Aquele momento de dor, aquele momento, não sabemos se ela teve alguma fratura, não acompanhamos, aquele momento delicado. Mas a pessoa que ela tinha na mente, que era a sua irmã, ela estava pensando que naquele momento a irmã ia matar ela. E aquilo mexeu comigo. Aquilo mexeu comigo porque eu fiquei pensando: Deus, quando os meus amigos, quando a minha esposa, os meus filhos estão lá nos seus acidentes da vida, seus acidentes do coração, das emoções, dos sentimentos, da espiritualidade, quando essa pessoa cai aí em algum lugar dessa caminhada, quando ela pensar no meu nome, ela vai pensar no meu nome como alguém que vai querer matá-la? Quando alguém que vai dizer: eu não acredito que você fez isso com a minha roupa, eu não acredito que você fez isso com a minha luva, eu não acredito que você danificou a minha moto, eu não acredito que você... Eu disse: não, Deus, eu não quero ser lembrado de alguém que está caído como um nome que vai acrescentar dores às dores dessa pessoa. Eu quero ser lembrado de um nome de graça, que quando alguém está na sua situação, não pode chamá-lo. Pode chamá-lo porque as palavras que ele carrega são palavras de cura. Não pode chamá-la porque quando ela chegar aqui, ela não vai perguntar de roupa, ela não vai perguntar qual foi o prejuízo da moto, ela não vai perguntar quais foram os danos da roupa, não vai dizer: olha, o próximo salário eu quero uma roupa nova. Quando alguém lembrar do meu nome, é alguém que vai lembrar por virtudes, por amor, por graça. Não pode chamá-lo. Eu errei, eu falhei, mas ele vai vir aqui não com o dedo, ele não vai vir aqui com o pé, ele vai vir aqui com o coração. Pode chamá-lo esse nome. Esse nome não me ameaça, esse nome não me dá medo, esse nome não me dá pânico.
Esse nome me dá segurança, essa pessoa me dá certezas, acolhida, hospitalidade. A pergunta é: o seu nome pode ser mencionado na história de alguém para você chegar lá e levar luz, discernimento, direção, cura para a história dessas pessoas? Eu me recuso ficar em um lugar na igreja em que tem tantos dilemas à minha volta e Deus não pode chamar o meu nome, porque eu estou ocupado demais com as minhas coisas. Eu ainda estou muito infantil para resolver problemas. Eu ainda sou muito imaturo para ser um instrumento de solução. Eu me recuso. Eu tenho pregado desde os meus 11 anos de idade. Deus tem me dado o privilégio, a honra de ministrar em tantos lugares. Não porque eu sou bom. Meu Deus, tanta gente infinitamente melhor do que eu em tudo que você possa pensar numa pregação. Mas eu tenho orado ao Senhor a partir dessa palavra, dizendo: Deus, o Brasil é teu, o mundo é teu. Eu quero colocar o meu nome disponível para o Senhor me mandar chamar para qualquer lugar. Pode chamá-lo. Pode chamá-lo, porque o que ele carrega de mim vai resolver esse problema. Eu não quero ser instrumento de piorar situações, de fazer corações sangrarem ainda mais. Eu quero que meu nome seja disponível para ser chamado, para resolver, para trazer luz, para trazer esperança, para trazer misericórdia. Muitos irmãos caem entre nós. Muitos irmãos, e quando eu falo cair, eu não quero que você associe exclusivamente ao pecado de moralidade. Pessoas que caem, perdem o primeiro amor, desanimadas demais. Deus poderia lembrá-las do nosso nome. Deus poderia fazê-las nos chamar. A pergunta é: nós estamos nesse lugar para que alguém possa nos chamar e o coração está ainda aquecido? O coração carrega tanta autoridade de Deus que quando você chega lá, você vai levar um novo tempo para esse lugar. Você vai levar uma nova estação para essa história. Quando Jairo estava com a sua filha quase morrendo: eu vou chamar Jesus. Eu vou chamar Jesus. Eu quero ser chamado, gente. Eu quero ser chamado. Eu não quero ficar nesse lugar mesquinho. Eu não quero ficar neste lugar medíocre demais, que eu não participo de nada maior do que eu. Existe uma música, inclusive, que as nossas crianças cantam e diz: quando o Senhor for fazer algo na terra, não faça sem mim, me chame para fazer. Deus pode te chamar para sentar à mesa. Existem áreas nessa igreja que precisa crescer muito. Existem áreas nessa igreja que precisa melhorar muito. A pergunta é: Deus pode te chamar para a mesa e te dar a demanda, diz assim: olha, essa responsabilidade é tua, eu confio em você. Que nós possamos chegar nesse lugar de sermos chamados, porque o que nós carregamos é resposta para os dilemas que estão à nossa volta. Você pode dizer amém? Vamos orar sobre isso? Queria que você orasse sobre isso, aonde que você estiver, sentado ou de joelhos. Queria que você orasse a partir dessa palavra. A partir dessa palavra, queria que você orasse ao Senhor, pedindo a Deus essa graça, pedindo ao Senhor: eu quero ser chamado.
eu quero ser chamado. Eu quero que o meu nome esteja à disposição. Eu quero estar nesse lugar. Eu não quero desvanecer a minha fé. Já fui animado, já fui quebrantado, já fui tão disposto, já fui tão espontâneo. Mas hoje eu não estou mais nesse lugar. E Deus precisava de alguém ali. Fica no lugar em que Deus te colocou. Oramos sobre isso em nome de Jesus.